Olá, sou graduanda em nutrição da Unisalles e hoje vou apresentar um tema direcionado ao diabético, com o assunto mitos e verdades. Bom, antes de entendermos sobre os mitos e verdades, precisamos conhecer os grupos alimentares. Os carboidratos fornecem a maior parte de energia necessária para o organismo, sendo classificados como carboidratos simples e complexos. Os simples são formados por cadeias simples ou por um par deles, possuindo a digestão e a absorção no organismo mais rápida. Já os complexos são formados por cadeias mais complexas, dessa forma a digestão e a absorção fica mais lenta. As proteínas são combinações de aminoácidos e têm funções estruturais das células, sendo essenciais para o crescimento, reparação e manutenção dos músculos, além de outras funções. São de fontes animais e vegetais. A proteína de origem animal é de alto valor biológico, pois apresenta maior composição de aminoácidos. A de origem vegetal é essencial adquirir uma alimentação variada e combinar os alimentos numa mesma refeição, como é o caso do arroz com feijão. As gorduras ou lipídios fornecem uma taxa de energia. São condutoras das vitaminas lipossolúveis e fornecem ácidos graxos essencial ao organismo. Existem as gorduras saturadas, insaturadas e trans. Prefiro o consumo das gorduras insaturadas, pois são opções benéficas à saúde, reduzindo os níveis lipídicos do sangue, exceto quando consumidas em grande quantidade. Consuma com moderação as gorduras saturadas, pois podem favorecer o risco de obesidade, doenças crônicas e do coração. Evite o consumo das gorduras trans, pois esse tipo de gordura é tão ou mais prejudicial à saúde que as gorduras saturadas. As fibras são classificadas em solúveis e insolúveis, tendo importantes funções como no controle glicêmico e as insolúveis na modulação intestinal. Agora que já conhecemos os grupos alimentares, vamos falar sobre os mitos e verdades. Pessoas com diabetes não podem comer fruta. Você já ouviu essa frase antes? Ela é considerada um mito. Apesar de ricas em frutose, são alternativas saudáveis e todas as frutas podem ser consumidas, porém com atenção devido ao aumento da glicemia. Algumas dicas de consumo são preferir a fruta ao invés do suco, preferir as mais fibrosas, como maçã, pera, laranja. Fazer a combinação da fruta com fibras, proteínas e lipídios, pois diminui a velocidade da absorção. Pessoas com diabetes não podem consumir carboidratos. Mas será que é proibido? Esse é um mito muito conhecido popularmente. Os alimentos ricos em carboidratos podem fazer parte do planejamento alimentar do diabético, tendo moderação na quantidade da porção e sua combinação. Algumas dicas de consumo são: preferir versões integrais por serem ricas em fibras, fazer combinações com proteínas, lipídios e fibras para reduzir a carga glicêmica. Pessoas com diabetes não podem consumir açúcar. Essa frase acredito que todos já ouviram. Ela é um mito. No entanto, os açúcares, doces, chocolates podem sim ser consumidos, mas com moderação. O ideal é ter o acompanhamento de um nutricionista para ajustar e analisar a melhor forma de inserir doce no plano alimentar, pois o excesso pode causar lesões nos órgãos. Algumas dicas de consumo são: consumir após as grandes refeições, como sobremesa. Dessa forma, não irá gerar um pico de insulina elevado, comparado ao consumo isolado. Prefiro os doces com alimentos in natura, como geleias caseiras e goiabada. Por fim, pessoas com diabetes podem consumir industrializados? A resposta é verdade. Porém, deve-se atentar a algumas recomendações, como ler o rótulo e checar as quantidades de nutrientes fornecidas por ele, identificando e interpretando o tamanho da porção, calorias, proteínas, gorduras e a quantidade de carboidratos. Espero ter esclarecido suas dúvidas e curiosidades sobre os mitos e verdades a respeito da alimentação do diabético. Sendo assim, mediante as orientações apresentadas,
Faça escolhas conscientes, sem terrorismo nutricional e com moderação. Se possível, procure um nutricionista para a prescrição de um plano alimentar adequado. Muito obrigada!